é mais velho, só que naquele momento Deus liberou uma palavra, falou, tem um detalhe, Esaú é mais velho, nasceu primeiro, porém, ele vai servir ao menor, ele vai ser servo, ele vai ter que servir. E quando essa palavra foi liberada, no momento, Esaú não tinha entendimento. À medida que ele foi crescendo, o pai dizia assim, olha, quando você nasceu, Deus falou que você vai ser servo. Ele não aceitou. Ele falou, eu servi o meu irmão, eu sou mais velho, eu não quero servir. E aqui entrou, querido, um legado de maldição. Aqui entrou a rebeldia. E Esaú lutou a vida inteira e falou, eu não vou servir. Deus estava estabelecendo um princípio, um ministério, e isso começou a crescer, e até hoje, nós encontramos milhares de pessoas que têm dificuldade de servir. Todo mundo quer ter o ministério da música, ministério da palavra, da dança, e servir as pessoas, servir. Se tem um ministério que é importante, é o ministério de servo, é o serviço. Todo mundo precisa servir, diga amém por isso. Mas servir não é só na igreja, servir em casa, servir no trabalho, servir os amigos, servir a Deus. Todo mundo precisa desse ministério, diga assim, eu preciso desse ministério, amém por isso. Agora, por que esse ministério de servo, muitas vezes ele é dificultoso? Porque o ministério de servo, o que a pessoa vai precisar ter, não é talentos pessoais, é amor. Porque um bom servo é aquele que ama. Diga assim comigo, um bom servo é aquele que ama. Porque o maior talento do ministério de servo é o amor. O maior dom que ele tem que ter é amor, é amar, servir as pessoas, é amar, ser segundo. Você pode ser maior, você pode ser maior do que eu, mas acontece que você tem que aprender a servir. O apóstolo Joel, eu posso ser maior do que ele, eu não sou, mas eu poderia ser maior do que ele, mas eu tenho que servir. Se há um ministério que Deus dá atenção, é o ministério do serviço, amém por isso, querido? Você tem um discipulador, você pode ser maior do que o seu discipulador, mas há um princípio de Deus aqui, o princípio é servir, amém? Qual é o problema que nasceu em Gênesis 25? O problema do ministério de servo. Esaú não quis servir, a sua descendência, os seus filhos, são os edomitas, e os edomitas, eles têm essa transferência de unção, e eles não querem servir também. O que Deus faz? Depois de muitos anos, para resolver esse problema, Ele levanta Obadias. O que significa o nome Obadias? Servo do Senhor. Quem vai profetizar contra esse problema que está acontecendo aqui? Qual o problema? Nem te falei ainda, né? Israel está sendo assolada pelos edomitas. Israel está tendo problema com essa questão que nasceu lá em Gênesis 25, 23, de ter sido nascido um homem, um filho chamado Esaú, que não queria servir. Então, para quebrar essa maldição, Deus levantou alguém que tinha no seu nome a palavra servo, alguém que tinha na sua vida essa marca de servir. Quando alguém chamava Obadias, chamava assim, servo do Senhor. E o servo do Senhor agora é aquele que vai quebrar essa maldição. Diga amém por isso. Querido, sabe, já viu aquele ditado que diz assim, o bem ou o mal se paga com o bem? Já viu aquela pessoa que sempre diz, olha, se alguém fez mal para você, faça o bem para ela. Para alguém que não está disposto a servir, Deus está levantando alguém que tem essa marca no teu nome, no seu nome, servo do Senhor, amém? Por isso, eu sei que tem muita gente aqui passando esse problema, que não querem te servir, que não querem estabelecer sobre você esse princípio, porque se acham superiores a você. Mas eu vim quebrar essa maldição da tua vida em nome de Jesus. E ainda que alguém seja maior do que você, esta pessoa vai te servir em nome de Jesus. Levanta a mão direita e diga amém. Amém? Diga assim comigo, eu recebo esta palavra na minha vida. Essa palavra, queridos, de Obadias, ela veio justamente por causa de uma situação. Os filisteus, eu disse quem?
Quem, irmãos? Os filisteus eram o maior inimigo de Israel. Em um momento, para você ter uma ideia, os filisteus colocaram pânico em Israel, foram até o vale de Elá, e ali começaram a lançar ameaças contra Israel, dizendo assim: eu quero um guerreiro que lute contra mim, e quando eu matar esse guerreiro, eu farei essa nação escrava. Só que eles se organizaram em 5 confederações, chamada de Pentápolis. Eram 5 cidades filisteias, cada uma representando um nível de maldição. E essas confederações, essa Pentápolis, se posicionou, se organizou da seguinte forma: vai Golias na frente, o gigante lá na frente vai lutar, e se porventura ele perder, aí vem a segunda confederação, a terceira, a quarta e a quinta. Israel tinha 5 inimigos, mas só havia identificado um. Identificado quantos? Não sabia. Até então eles pensavam que o gigante era só Golias. Mas só que então Davi, quem, irmãos? Davi se posicionou para lutar contra o gigante. E a Bíblia diz que Davi lutou com aquele gigante, e não foi no braço não. Foi uma pedrinha que ele colocou na funda, girou, acertou a testa de Golias, e Golias caiu. Amém? Por isso, aquele gigante caiu. O que aconteceu com aquelas outras 4 confederações? Elas fugiram, correram de medo. Eu tenho uma palavra para você, querido. Você tem um problema, tem um gigante, é só derrubar o primeiro, que os outros 4 vão correr em nome de Jesus. Derruba o primeiro. Mas tem gente que fica com medo, não quer lutar, não quer ir para cima, não quer resolver o problema. Você tem um gigante, derruba logo o primeiro, em nome de Jesus. Luta contra o primeiro. Apóstolo, o que isso tem a ver? Sabe o que tem a ver? Que havia Gaza, Ascalon, Asdod, Gate e Ecrom, 5 confederações. E adivinha quem estava por trás? Os edomitas. Quem estava por trás era Edom. Edom estava provocando aquele gigante para ir contra Israel. Mas quando os edomitas perceberam que mesmo a força filisteia não era páreo para a força de Deus, eles também correram no poder de Deus. Mas eles fizeram uma coalizão, uma aliança com os filisteus, com o inimigo, para derrubar o povo de Israel. Tem muita gente se reunindo para fazer o mal. Só que tem uma coisa: Deus vai colocar para correr em nome de Jesus. Aquilo que não é de Deus vai cair por terra, e aquilo que é de Deus vai prevalecer. Se alguém crê, recebe, levanta a mão direita aí, diga amém, em nome de Jesus. O gigante vai cair por terra, amém por isso? Diga assim comigo: eu creio que o gigante vai cair por terra. Agora, por que Edom ficava por trás? Porque Edom, os edomitas, eles eram assaltantes. Eram árabes que assaltavam. Eles ficavam num lugar estratégico chamado Petra, ao sul de Judá. Era um lugar, querido, onde haveria de passar caravanas de mercadores para o Egito, por exemplo. E vinham para Israel, tinham que passar ao sul de Judá. E ali estava Petra, uma cidade muito bonita. Uma cidade que você deve ter visto em evidência em uma novela das 8 que acabou há 2, não sei qual foi aí, umas 2 ou 3 novelas ou uma atrás. Petra passou muito, uma cidade muito bonita. Mas só que aquela cidade, querido, era na pedra. Não era uma cidade construída com pedra. A cidade era dentro da pedra, e eles ficavam na caverna escondidos. E quando passava a caravana de Israel, eles eram surpreendidos, porque saíam do nada. Do nada eles apareciam, saíam do buraco e roubavam tudo. Edom é um principado. Edom, querido, ele é um agente espiritual demoníaco que age na vida de assaltantes, de pessoas que trabalham na surdina. Enquanto você está cheio de boa intenção, enquanto você quer fazer coisa boa, quer fazer as coisas de Deus, quer realizar o teu sonho, tem edomita trabalhando contra você, e você nem percebe, porque lutar contra o inimigo que vê é fácil,
Agora, lutar contra o inimigo que você não vê é difícil, para mim e para você. Por isso nós temos um Deus que tudo pode, e hoje vai destruir, vai aniquilar o meu inimigo e o teu inimigo, aquele que eu não vejo, aquele que você não vê, trabalhando contra a nossa vida, esse assaltante de sonho, destruidor de ministério, que arrebenta com macro, que arrebenta com célula, que arrebenta com homem de Deus, mulher de Deus, é um edomita que trabalha, querido, escondido, está sendo denunciado e destruído no poder de Deus, em nome de Jesus. Se alguém crê, levanta a mão direita, diga glória a Deus, porque ele vai cair por terra em nome de Jesus. Isso merece mais um glória a Deus, querido. Isso merece palmas, aplauda Jesus. Glória a Deus. Só que Petra é a palavra para pedra. Essa cidade era uma fortaleza. Ela era o quê?